Olá galera, a nossa aula de hoje será paisagem e seus elementos. Isso mesmo, hoje vou estar trazendo para vocês a definição de paisagem, o que é paisagem e quais são os elementos que compõem esta paisagem. Portanto, fique comigo que nós vamos estar esclarecendo aí para vocês. Mas eu faço uma pergunta para você, você sabe me dizer o que é paisagem? Muito bem, então vamos lá para a nossa explicação de hoje. Para nós entendermos o que é a paisagem, é preciso eu descrever aqui e mostrar para vocês que existe dois tipos específicos que nós vamos, a partir desses dois tipos, nós vamos mostrar os demais. Então vou estar aqui direcionando para vocês que através de paisagem aqui, vou estar colocando assim, que vou estar colocando paisagem natural. Então, nós temos essa paisagem natural, vou estar descendo um pouquinho aqui também, e vou estar colocando a paisagem cultural. Tá bom? Espero que vocês estão entendendo aí. Ou geográfica, tá bom? Temos esses dois tipos, ó. Paisagem, então nós temos a paisagem natural e a paisagem cultural ou paisagem geográfica. Essa paisagem natural aqui, ela é uma paisagem que ela é formada por elementos naturais. Quais são os elementos naturais? Pode ser árvores, pode ser rios, pode ser serras, tá? São elementos naturais. A paisagem cultural ou geográfica já é uma modificação pelo homem. Pode ser um plantio agrícola, pode ser ruas, casas, enfim, aquilo que foi mudado pelo homem, podemos definir como cultural ou geográfico. Então vou estar mostrando aqui para vocês algumas imagens para que nós possamos falar sobre ela. Portanto, está uma paisagem aí como paisagem natural. Se você observar essa paisagem aí, ela é composta apenas de elementos naturais. Não existem aí ações do homem. Então, podemos analisar aqui que você está observando as nuvens, as montanhas, as árvores, os rios, né, as serras lá na frente, que são ali as montanhas. Então, isso são características de elementos naturais, são características de elementos de uma paisagem natural. Mas o que é a paisagem? Você deve estar se perguntando ainda aí sobre o que é a paisagem. A paisagem, para alguns escritores, né, como Milton Santos, a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Se você sair do ambiente que você está agora, ou você levantar a sua vista, ou você olhar aí para a cidade, você olhar a praia, você olhar para, enfim, qualquer lugar que você for estar olhando, é paisagem, tá bom? É paisagem. Outra coisa que vamos estar esclarecendo um pouquinho mais na frente, paisagem só é composta de imagens, sim ou não? Então vamos estar respondendo aí lá na frente um pouquinho. E nós vamos aqui falar sobre a paisagem cultural ou paisagem geográfica. Por que cultural? Por que geográfica? Porque não só cultural, porque é geográfica, porque não é só geográfica, porque existe a paisagem natural. Outra coisa, deixa eu te perguntar, essa paisagem que ela é chamada de paisagem natural, ela pode ser uma paisagem cultural? Sim ou não? Então vou estar logo falando para vocês aqui se ela é cultural ou não, tá? Vou estar colocando aqui embaixo paisagem rural, tá bom? Rural. Paisagem rural, ela pode ser chamada de paisagem natural? Ela pode ser denominada ou caracterizada como natural? Não. Por que ela não pode ser classificada? Vou estar mostrando aqui com a imagem para vocês entenderem por quê. Então, observem aí. Essa aqui é uma característica de uma paisagem rural. Por que ela é uma paisagem rural e também ela pode ser classificada como uma paisagem cultural? Pode ser classificada como cultural? Pode sim. Além de rural, ela pode ser cultural. Por que ela é rural? Porque ela está voltada para a zona rural. Ou seja, existe a zona urbana e existe a zona rural. A zona rural está voltada para a roça, para o campo, né? Isso, fazendas. Então, aqui é uma característica de uma fazenda de agricultura, tá bom? Isso aqui é uma fazenda que faz ou planta aí algum tipo de agricultura. Agricultura, tá? Então, como ela trabalha com agricultura, então ela é rural porque está na área do campo, está na roça, está na área rural, tá? E por que ela é cultural? Porque ela é modificada pelo homem, tá bom? Então, ela é uma área cultural,
porque ela é modificada pelo homem. Ela não é caracterizada como natural, porque natural é aquele que ainda pertence à natureza, em que o homem não tocou, que não existe ação do homem, que não existe ação antrópica. O que é ação antrópica, como você ouviu esse nome aí, é a ação do homem, tá bom? Ação antrópica é a ação do homem. Vou colocar mais uma imagem que pode ser uma imagem cultural. Como eu coloquei essa imagem rural aqui embaixo aqui, colocar mais uma imagem que pode ser uma imagem cultural ou geográfica. Como eu coloquei essa imagem aqui embaixo, então ela já pode ser classificada, eu já poderia até colocar ela aqui em cima como cultural ou geográfica, mas eu vou colocar uma outra imagem aqui para melhor interpretação. Muito bem, aqui é uma outra imagem que ela pode ser caracterizada como uma paisagem cultural, tá bom? Então essa aqui é uma paisagem, tá? Essa aqui é uma paisagem cultural. Vou colocar só esse nome aqui, é paisagem, porque é tudo aquilo que nós estamos olhando, tudo aquilo que nossa visão está alcançando. Então ela é uma paisagem cultural ou geográfica, tá bom? Paisagem cultural ou geográfica, foi até a versão aqui. Essa outra aqui, ela é uma paisagem rural, essa aqui embaixo, paisagem rural, que ela pode muito bem estar classificada como uma paisagem cultural. E a primeira que nós colocamos, que é a paisagem natural, tá bom? Eu poderia pegar mais exemplos e colocar aqui para vocês? Sim, existem diversos exemplos que nós poderíamos estar falando aqui. E aí vou estar falando para vocês que não é só a imagem, tá bom? Além desses elementos aí que são tanto nos elementos naturais quanto culturais, nós temos aí um grande escritor aí, o Sanz, que ele vai trazer aí claramente algumas informações que movimentos, sons, cores, odores também vai compor as paisagens e elas vai estar trazendo a vida para as paisagens. Vocês que estão na cidade, né? Ou quem vive na cidade, um exemplo, é cheio de sons, né? É o conhecido como barulho, que é chamado de poluição sonora, tá bom? Para quem está no campo também existem sons, tá? Dependendo do ambiente que a pessoa vai estar aí no campo, pode ser um som de animais, né? Pode ser os sons de tratores, pode ser o som do vento nas árvores, movimentando as folhas, enfim, tem diversos tipos de sons e esses sons vai compor uma paisagem. Se você for à praia, você vai encontrar sons, você vai encontrar cheiro, tá? Então isso aí vai estar compondo, vai estar enriquecendo a sua paisagem, tá bom? Quero colocar aqui para vocês mais um elemento que também é caracterizado como uma paisagem natural, tá bom? Não quer dizer necessariamente, viu? Não quer dizer necessariamente que onde você vai encontrar árvore vai ser uma paisagem natural. Não, vamos estar compreendendo o nosso assunto, tá? Paisagem, para finalizar aqui e eu encerrar com vocês, tá bom? Falta ainda eu falar a respeito para vocês sobre o que é o espaço geográfico, né? Espaço geográfico e cultural, mas para eu finalizar aqui para vocês, vamos chegar aí agora. Paisagem natural é tudo aquilo que está composto na natureza que o homem não mexeu, o homem não tocou, está sendo intocado pelo homem ainda, né? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que é a segunda característica, que é a paisagem cultural ou paisagem geográfica, é aquela paisagem em que o homem já modificou, em que o homem já está trabalhando, construindo nesta paisagem. Ela pode ser rural ou pode ser urbana, tá bom? Isso é muito interessante. Você está especificando aqui, nós temos uma paisagem rural aqui, tá? E aqui embaixo nós temos uma paisagem caracterizada como paisagem urbana, tá? Então existe aí esses dois tipos de paisagem. Existe a paisagem rural, paisagem urbana. As duas paisagens são paisagens culturais, também conhecidas como paisagem geográfica. Mas o que seria esse espaço geográfico? Vai tratar aí de um espaço que ele é ocupado, ele é transformado pela sociedade ao longo do tempo. Daí então, esse espaço é resultado de um trabalho de todas as gerações que já passou por ali, né, que já passaram por ali, ou que vivem ou viveram naquele lugar, em que continua em constante transformação. Então daí nós temos uma característica, uma identificação, uma interpretação que todos os elementos presentes na paisagem possibilita a interpretação dessa paisagem geográfica. Ela é uma paisagem geográfica porque você consegue estar observando e existem ações do homem. E ela é cultural porque ao longo do tempo o ser humano vem investindo e colocando e desenvolvendo suas culturas e colocando suas construções e deixando seus traços. Então, quando você olha para o passado, você vai ver traços históricos culturais, tá? Transformando a paisagem natural em uma paisagem geográfica.
ok? Espero que tenha esclarecido para vocês. Até o próximo vídeo. Fui!